Oi, gente. Estou aqui para falar de dois conceitos sobre os quais não terão dúvida, tiveram um pouquinho de dúvida, e eu gostaria de tentar clarificar um pouquinho mais, além do que está escrito na unidade 6, que é o conceito de diferenciação e o conceito de categorização. Tá? Ambos fazem parte, são necessários nesse processo da leitura, fazem parte desse processo de leitura. A gente está falando, dentro da unidade 5, nós estamos falando da importância da leitura estar ancorada, ter esse suporte para que nós não interpretemos de qualquer modo. Nós falamos em unidades anteriores que o texto aceita muitas interpretações, muitas leituras, aliás, mas não aceita todas as leituras, porque o texto precisa o quê? Estar ancorado, a leitura precisa estar ancorada. Então, a questão da referenciação e da categorização está ligada a isso, está relacionada a isso, essa questão. Então, vamos lá para o primeiro conceito, que é o conceito de referenciação. Na página 3, da unidade 6, vocês têm a seguinte definição de referenciação. É um processo dinâmico, interativo, que ocorre em diferentes contextos, cujas negociações para a constituição de sentidos atuam sobre o objeto do discurso. E o referente é essa questão desse próprio objeto no mundo, esse mundo discursivo. O que isso significa mesmo? Isso significa, gente, para explicar isso mais claramente, de uma forma bem parcelar, nós vamos voltar àquele texto, Pais e Filhos, que vocês analisaram na unidade 6. No texto nós temos um título, vocês veem um diálogo, vocês veem duas cenas, que é uma cena explícita, que é esse diálogo que é estabelecido entre o filho e a mãe, e uma cena implícita. É dessa cena implícita que eu quero falar, porque essa cena implícita, ela permite algumas interpretações por causa de um referente. Qual seja esse referente? É o pronome ele. Quando o filho pergunta, mãe, nós vamos colocar ele no quarto? Nós vamos colocar mesmo, né? Então, ele vai para o quarto, mãe, você vai colocar lá no quarto? O que acontece? Esse ele aí dá margem para algumas interpretações, porque não, ele é um referente, mas ele não tem uma ancoragem. De quem que ele está falando? É do pai? É do cachorro? É do mosquito? É do doce que estava cheio de mosquito? Como nós vimos nas interpretações, nas várias interpretações interessantes que nós recebemos. Então, este ele, que é esse referente, ele está ali, pontuado naquele texto, para a constituição do sentido, ele não tem um elemento emissor. Ele não faz referência, não tem uma ancoragem anterior. Se você pergunta, ele quem? Ele o pai? Como eu já disse. E aí as interpretações vão surgindo. Por quê? A partir do contexto. Mas ali eu não posso afirmar. Então, por isso que eu posso aceitar, desde que tenha argumentado, que o ele ali, esse referente, pode ser o pai, que aí, olha, a minha experiência de mundo vai me dizer, vamos lá, o título Pais e Filhos, olha, como está falando de pais e filhos, está nesse contexto aqui, então eu acho que é o pai que chegou bêbado em casa, e aí a mãe machucou o pai chegou bêbado e caiu, ou então a gente tem uma interpretação interessantíssima, de uma aluna que colocou assim, ó, a mãe matou o pai, estava tão nervosa que foi lá e matou o pai. Por quê? Porque o ele é muito diferente, ele é muito ancoragem. Ele me deixa aquele espaço acurar. E por ter esse espaço acurar, eu posso ter outras interpretações. É o que não acontece, por exemplo, com a frase Andréia está fazendo um excelente trabalho no NEAT. Ela é muito criativa. Esse ele aí é um referente do discurso. Esse pronome está fazendo remissão a alguma coisa anterior lá, não tem? Aqui. A Andréia, a esse substantivo próprio. Andréia, eu estou falando de quem? Falando da Andréia. Eu não estou falando da Maria, da Joana, da Antônia, da Joaquina. Eu estou falando da Andréia. Então, esse ela é o referente
E ele faz remissão aí, né, essa retomada de um elemento para dar esse sentido ao meu elemento. Então, que me permite dizer apenas que é André. Eu não posso chegar e falar, a Joaquina está fazendo um excelente trabalho, o texto está falando da Joaquina. Não, porque esse referente, ele me dá, ele cobre esse espaço, não tem um espaço da comigo. Então, tratar de referenciação de referente é tratar desse processo que especifica, que me possibilita criar os sentidos de forma coesa e coerente, sem viajar na maionese, como diriam alguns. Sem, esse texto está falando de feijão, de arroz, quando na verdade o texto é discutindo uma política. Então, é nesse sentido que a referenciação ela acontece. E ela é fundamental, porque ela vai, como o próprio conceito diz, né? Esse processo dinâmico, esse processo criativo, interativo, que vai ocorrer, né, em diferentes contextos, para negociar o sentido mesmo, essa constituição do sentido. É o mesmo caso, por exemplo, de eu chegar na aula e dizer o seguinte, gente, está tudo certo para amanhã, sem um prévio conhecimento de vocês. O Rogério falou que está confirmado. Olha, não tem um prévio conhecimento, não tem um contexto ali. Que referente eu tenho para dizer? Está tudo certo, está confirmado para amanhã. A pergunta mínima que vocês vão fazer, confirmado o que, mínimo? O que vai acontecer? Porque não houve um acordo antes. Cadê o referente? O referente está ali, ó. Vai acontecer amanhã. O Rogério disse que está confirmado. Mas cadê esse? Ele cria, ele deixa esse espaço de forma, gente, muito geral, extremamente baseada nesse é o processo de referenciação, esse processo dinâmico, interativo, trabalha com essas negociações do sentido. Então, por isso, quando a gente vai escrever, quando a gente vai ler, eu tenho que deixar o máximo de pistas possíveis, claras, né? Não que o texto tem que ser óbvio, mas para que o meu leitor construa o sentido e também interprete, construa e atribua sentido do texto, construa o sentido de forma adequada. Por isso tem muitos textos que são inintangíveis. E às vezes a gente acha que está escrevendo, estou escrevendo para fulano, não está sabendo o que eu estou falando. Ó, o exemplo que eu dei aqui do Rogério. Vocês não sabiam do que eu estava falando. É a mesma coisa com o referente. Então o referente me possibilita essa constituição do sentido. Tá? Faz parte desse processo de enunciação, de interação com o outro através da linguagem. Assim, o segundo conceito, então, espero ter ficado claro. É a questão, mas qualquer dúvida, é só escrever para a gente. A outra questão é a questão da categorização. A categorização também é um processo, ele é individual, né? Pode ser coletivo também, vocês viram ali, mas esse processo de construção, vamos dizer assim, entre aspas, de imagens ou de conceitos que nós vamos produzindo a partir das nossas experiências no mundo, a partir das nossas crenças e dos nossos valores. Vocês viram aí que eu coloquei um exemplo, também na unidade 6, a questão da taça, do vinho, da taça para tomar vinho, do copo para tomar água, e se eu salvo engano, da xícara para o café. Você geralmente não toma café no copo, nem toma água na xícara. Isso é criado o quê? Foi pela experiência, pela cultura, foi categorizado, foi criado que xícara, café a gente toma em xícara. E olha, e há uma outra categorização aí, que não é a xícara de chá. A xícara de chá é maior do que a xícara de café. E assim sucessivamente. Você não toma vinho numa xícara, você toma vinho numa taça, você não toma vinho num copo, você toma vinho numa taça. Isso vem o quê? Isso vem da nossa cultura. E isso vem da nossa experiência. Porque, né, por que quando você vai comprar copos para tomar água, você não vai comprar xícaras para tomar água? Ou taças para vinho, você não vai comprar copos para vinho, taças para vinho. É por causa disso. E eu queria dar um exemplo muito interessante que me foi contado há um tempo atrás por um professor. Tinha esse fato. Uma senhora muito simples, estava com uma filha
com câncer, no hospital, internada, em estágio bem avançado. E aquela senhora, então, precisava conversar com a médica e a enfermeira disse, olha, então você espera um pouquinho, que a médica já estava vindo para conversar com a senhora. Beleza, ela esperou. Daí a pouco chega uma moça, né, bem colorida, cabelo já assim, mais por cima, diferente daquele conceito de médico que a gente tem. E começa a conversar com a senhora sobre a filha. Ela vai conversando, explicando a doença, e etc. Termina a conversa, diálogo, né, conversa. A senhora então agradece e pergunta, mas e a médica dela onde está? Por que isso aconteceu, gente? Porque a gente já tem construído, né, na nossa mente um conceito de que médico, como é que é um médico? É aquela pessoa mais formal, vestida de branco, mais sisudo, geralmente mais velho, se bem que extremidade um pouco. Presta atenção. Hoje, quando nós mesmos, nós vamos a um consultório, a uma clínica, você tem um médico muito novinho, muito assim, qual que é a imagem que a gente tem daquele médico? Ah, esse não é bom médico não. Não é? Por quê? Porque a gente categorizou que médico é daquele jeito, que ele não deixa. É a mesma coisa com o professor. Como era o professor de outrora e o professor de agora? O professor de outrora era só do gênero, né, do sexo feminino, eram mulheres bem mais sisudas, cabelo amarradinho, óculos, e que estavam ali para ensinar a ler, escrever, a tabuada e aqueles conceitos fechados. Aí nós temos um filme muito interessante, que é da professora Mano Quinto Ziral, onde ele contrapõe esses dois conceitos ali. Ele vem numa época em que era professor, dessa forma que eu descrevi, vem uma jovem, cabelos soltos, alegre, faz campeonato de curso com os meninos, que leva os meninos a lerem, a gostarem dessa leitura, ao teatro, ao cinema, né? Teatro não, ao cinema na época, assistir o Clube Cleópatra, né? Cleópatra, e muito bacana isso. O que acontece? Ah, por quê? E aquela professora não aceita, né? Porque ela é diferente, porque foi categorizada. A professora tinha que ser daquela. Então, gente, nesse processo de leitura, de produção de texto, tudo isso é importante. Porque quando eu vou interpretar, tudo isso é harmônico. O sentido está no texto, mas não só no texto, está no leitor também. Eu interpreto o texto também com o meu conhecimento de mim. Também com essa experiência, então, com todos esses processos, né, de diferenciação, de categorização. Porque essa questão da enunciação e a linguagem, ela não é complexa, ela é prática. Vocês viram aí também a importância da gramática, né? Podemos ver o pronome e remissão no pronome substantivo. Que é usar, então, para quê? Em função do texto, não aleatoriamente, no geral, no sentido muito brasileiro, uma visão muito panorâmica. Isso é disso que trata a diferenciação e a categorização. São dois processos que nos são seguidos, tanto na leitura quanto na produção desse. Espero que tenham dado. Um abraço para vocês.